Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever no botãozinho vermelho aí ó, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com muita informação do Flamengo. Inclusive também mais um react aí do Diego Ribas falando da diferença do Jorge Jesus para o Jorge Sampaoli, falando também, trazendo informações aí de como deve ser o trabalho do Jorge Sampaoli. A gente também trazendo aqui sempre muitas informações aí com relação ao Flamengo, o Flamengo podendo ganhar uma grana muito boa com a negociação do Pablo Mari. A gente também tendo aí o Sampaoli fazendo mudanças no Mengão, né? O técnico aí demonstrando aí ter menos paciência com os medalhões, querendo mudanças, querendo fazer aí uma reformulação. A gente também trazendo aí a preparação, né, para o confronto contra o Maringá amanhã, né, pela Copa do Brasil, terceira fase. O Flamengo precisa vencer por 3 gols de diferença para evitar as penalidades. E a gente tem também algumas outras situações sendo debatidas aqui para a gente também acompanhar, né? A gente teve, por exemplo, o Gaciba, né, falando sobre a questão do lance lá, do gol do Internacional, né? Porque o Inter agora também está reclamando do lance do gol do Flamengo, mas aí o Leonardo Gaciba reagiu, né, e falou sobre esse lance aí do gol do Flamengo. Tem também outra situação também que acho interessante a gente trazer aqui, o Sampaoli, né, informação aí da ESPN com relação ao Sampaoli. A gente vai trazer tudo isso aqui agora com um oferecimento da Stake. A Stake chega aqui, né, com R$150 até 150 de jogo seguro. Você utiliza o código promocional PAPARAZZORN e aí você vai ter acesso ao primeiro jogo seguro. Perdeu, jogou de novo. E lembrando que você tem depósito no Pix a partir de R$50. A gente também chega aqui, né, com um oferecimento da 5G Turismo. Olha aí, ó, 5G Turismo no nosso LED aí, a 5G com o melhor serviço, tá, de viagens, pacote para torcedores do Flamengo acompanharem os jogos no Maracanã. Você quer acompanhar o Mengão no Maracanã? Você procura a 5G que você vai ter todo o suporte necessário com o melhor preço, pacotes a partir de R$450 no Rio de Janeiro. E detalhe, você também pode procurar a 5G para viagens fora do Brasil, fora do Rio. Todos os jogos do Flamengo você pode ir com a 5G Turismo. Também, né, convido você a estar aí, compartilhando sempre o nosso vídeo e, se possível, também vou colocar o link aí no comentário fixado junto da 5G, conhecer aí a melhor empresa de manutenção, instalação e limpeza de ar-condicionado, né? Pô, a Fast Air é muito boa no Rio de Janeiro, atendendo quase todo o Rio de Janeiro, então entre em contato com a Fast Air e dá aquele voto pra gente lá, também muito importante, né? Você votar no Prêmio IBEST, tá na reta final, a gente pode chegar na final aí, eu conto demais com a ajuda de vocês no Prêmio IBEST. Eu vou começar aqui com esse vídeo do Leonardo Gaciba, que eu acho importantíssimo, né, a gente trazer aqui a opinião, né, de um ex-árbitro, um cara que até pouco tempo atrás era da CBF. E aí acho importante a gente acompanhar a opinião do Gaciba. Vamos ouvir aqui? Porque isso aí pode mexer, né, mostrar para vocês como tem coisa errada acontecendo. Ó. Então vamos lá. Eu acho que é um lance muito legal, um lance didático e um lance que vale a pena a gente debater, né? Em primeiro lugar, porque ninguém declara o imposto de renda de forma correta, não significa que quem declara de forma correta está errado. Entendeu? Isto é simulação clara. Simulação clara. É um mergulho dos mais feios que já vi no futebol. Exato. Horrorosa. Isso é uma falta punida com tiro livre indireto e cartão amarelo. Ponto. Ponto. Acabou. Eu vou... Pelo campo de jogo. O campo de jogo deve ver isso. Então, ponto. Ele tá falando que o campo de jogo tem que ver isso. Um erro grave
da arbitragem, um erro grave do juiz. Beleza, o campo de jogo. Ele está então dizendo que o VAR não poderia chamar, é isso? Marcado pelo campo de jogo. Aí agora o pessoal fala, mas tem um árbitro de vídeo, Gaciba. É uma infração na fase de ataque, né? Aí é importante, aí é que é legal. A gente vê a questão do protocolo do árbitro de vídeo, que está mudando a regra do futebol um monte. Está mudando a regra do futebol um monte. E já existe uma regra para o vídeo e uma regra para o campo, tá? Então, assim, no protocolo do árbitro de vídeo, ele fala que qualquer infração feita pelo ataque com impacto direto no jogo. E eu acho que esse é o grande fator. Essa simulação não muda em absolutamente nada a possibilidade de defender, a possibilidade de disputar bola, não tem contato físico com ninguém ao ponto de tirar o jogador da jogada, e vou um pouquinho mais além. Ela só retarda o Maurício de jogar, porque o Maurício fica esperando a marcação na penalidade. Depois ele se liga que a bola sobrou para ele e ele pode fazer o gol. Então, na minha opinião, essa é um erro, uma infração que deveria ter sido marcado pelo campo, mas não é lance protocolar. Vamos um pouquinho mais além. Tá, então ele está dizendo que não seria um lance pro VAR, que não é um erro do VAR, que é um lance que deveria ter sido marcado na hora pelo árbitro. Uma infração de simulação punida com cartão amarelo e falta, e aí o lance do gol não aconteceria. E aí ele diz que o VAR, como no entendimento dele não influencia no lance, inclusive retarda a jogada do Maurício, ele entende que não era para o VAR entrar em ação. Mas muito interessante ele falando que foi um gol irregular, né? Que foi um lance irregular e que o árbitro de campo deveria ter chamado a responsabilidade para ele. Também falar aqui sobre uma informação importante, né, que saiu na ESPN, o Mauro Naves, Pascoal, eles estavam lá debatendo e o Mauro Naves trouxe uma informação muito interessante. Vamos acompanhar aqui, ó. Mesmo sabendo que o Flamengo tem jogadores com muita categoria, com passagem por seleções, jogadores Pascoal que tá falando. em nível internacional. Hoje tive uma conversa hoje à tarde com alguém do Rio de Janeiro, conversa com alguém lá dentro do Flamengo, e que falou assim pra mim... Alguém do Rio de Janeiro que conversa o cara com mora alguém? no Rio, é um jornalista que mora no Rio de Janeiro tá e bom. tal, e que tem fontes lá dentro do Flamengo, e disse assim, tem gente lá preocupada com essa história de tirar jogadores que ganham milhões, pôr no banco para botar os meninos que ganham 50 vezes menos. Ué, gente, mas o cara foi para isso. Já quer que os Mateus todos hoje ganhem os salários dos outros? Não dá. E se os Mateus estão melhores, tem que jogar os Mateus e os outros se contentem lá. Falar, que bom que eu já fiz um bom contrato, agora eu sou reserva. É isso aí. Agora eu sou reserva. Isso pode acontecer. É isso aí. Já estou 2, 3 meninos para entrar. Tem que aceitar o banco. Porque senão vai continuar o mesmo time sempre. Vitor Ribeiro, Arrascaeta, Ele vai Bruno precisar tomar uma Henrique e atitude, Gabigol. Pode ser esse mesmo time? Pode, mas se estiver jogando mal tem que ir pro banco. Aí tem o Cebolinha. Então ele tem que Eu não achei mexer que de foi acordo. O cara foi contratado para isso. Concordo, Não pode concordo. entrar, sabe, que nem o VP, fazer as coisas, tirar o ponto direito e virar lá. Não, então, tem que mudar, né? Profissão pardal. Agora, Ó, oxigenar o time é o que tem que fazer. Ontem o garoto ele jogou bem na lateral direita. O Errou Wesley uma o bola. Wesley, muito bem. Mas é isso, tem que oxigenar, gente. Não adianta achar que vai chegar, tem que botar, jogador tá mal, tem que ir pro banco. Não tem nem que ter essa discussão. Essa discussão não tem nem que existir, tá? Olha só, a informação aqui para passar para vocês, que o Sampaoli demonstra menos, matéria do Jornal Extra, Sampaoli demonstra menos paciência com medalhões do Flamengo, o treinador já indicou que irá utilizar a dupla Pedro e Gabigol por dentro, com 2 homens abertos, contudo, também ressaltou que depende da tática e estratégia de jogo, em alguns casos, jogará apenas com um deles, tá? Contra o Internacional, Sampaoli substituiu o Pedro e justificou que a equipe estava neutra. Desta forma, se o Flamengo não tiver uma capacidade de produzir perigo ao adversário, os jogadores que demonstrarem menor capacidade física vão sair. Outra situação também, o Jorge Sampaoli não repete uma escalação há 67 jogos. Tá? O técnico estreou com o Flamengo
contra a Nublense. Logo após encarou o Internacional pelo Brasileiro, o Sampaoli realizou mudanças no time de uma partida para outra, e isso é quase uma marca registrada do treinador argentino. Ele não repete há 67 jogos, né? Isso aí, ele vai passando por várias equipes, né? Olympique, Sevilha, e ele não repete time, tá? O Flamengo, então, hoje, finalizando a preparação para o jogo. Olha, pode ser que tenha treino amanhã de manhã, hein? Sampaoli, apesar das matérias que finaliza hoje a preparação, o jogo é às 9h30 da noite, pode ser que tenha treino amanhã, hein? De manhã, hein? Pois é. O Flamengo, o Maringá adiantou a sua vinda para o Rio de Janeiro também, né? Embarcou na tarde de ontem com destino ao Rio de Janeiro. Então, eles irão treinar na terça-feira no CT do Fluminense, na Barra da Tijuca, tá? O Jorge Castilho explicou o porquê do adiantamento, né, do deslocamento. O Maringá se preocupou com a preparação em todos os fatores e por isso antecipamos a ida ao Rio de Janeiro com um período curto de viagem, com a ida de todo o nosso staff para dar o suporte aos atletas. Isso interfere diretamente na preparação para o jogo. Sabemos que o Rio tem um clima diferente de Maringá e que o descanso também é importante para o atleta. Estamos muito concentrados e esperamos fazer uma grande partida no Maracanã. A gente espera que não, né, e que o Flamengo faça uma grande partida. O Flamengo, então, pode ganhar aí 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais com o Pablo Mari. O Flamengo não para de ganhar dinheiro com o Pablo Mari. Apesar de ele já ter saído há quase 3 anos, né? 3 anos já, né? Que ele saiu do Flamengo. Existe uma cláusula contratual que, caso o atual time do atleta, o Monza, não seja rebaixado no campeonato italiano, o Flamengo tem direito a parte do dinheiro envolvendo o negócio com o Arsenal. Tá? Então, caso o Monza permaneça na Série A, o clube italiano tem a obrigação de comprar o zagueiro por 5 milhões de euros, tá? 27 milhões na cotação atual, o Flamengo tem direito a 40% do valor da venda, ou seja, 2 milhões de euros, 11 milhões de reais, e o Monza está se segurando aí, né, no campeonato italiano. Quem sabe aí o Flamengo embolsando uma grana boa aí, 11 milhões de reais, praticamente uma premiação aí de título. Antigamente era esse valor, hoje em dia que está extrapolando, já está nos 70 milhões aí a Copa do Brasil, 70 milhões só a final, né, ganhar a final. Mas é um valor alto, né, um valor bom de 11 milhões aí que o Flamengo pode acabar recebendo. Durante o programa também F360 da ESPN, o comentarista Breiler Pires falou sobre a dupla Pedro e Gabigol, e o comentarista opinou que o camisa 10 deve levar vantagem com o esquema tático e estilo de jogo do técnico argentino. Ele fala o seguinte: o Gabigol teve uma participação importante como articulador do time, de certa forma ele chegou a ser um dos poucos que se salvavam no início com o Vitor Pereira, mas oscilou para baixo, enquanto o Pedro conseguiu manter uma boa média de gol, ser mais contundente, ter um aproveitamento melhor. Mas pensando nas características de jogo do Sampaoli, o Gabigol se encaixa melhor, além de mais mobilidade, diz o Breiler Pires, né? Ele tem capacidade de organização, algo que para um time que joga com muitos jogadores vindos de trás, e aí o Ayrton Lucas e Gerson chegando, Everton Ribeiro para mim abaixo, mas ele pode aproveitar a força do Matheus França, ele precisa de alguém para preparar ali, e nisso o Gabigol tem se adaptado melhor. Ou seja, para o Breiler Pires, o Sampaoli precisa do jogador, muito mais do Gabigol ali, ajudando na criação e também finalizando, faz as duas coisas, do que o Pedro. Eu acho que a fase do Pedro hoje mantém ele como titular, mas opinião, cada um tem a sua, né? Então, a gente tem aí também um react para mostrar para vocês, né, do Charla Podcast. Eles estão arrebentando, o pessoal do Charla lá arrebenta, né? Então convido você a se inscrever lá no Charla e acompanhar também todos os cortes, a resenha na íntegra com o Diego Ribas. O Diego falou da diferença do Sampaoli para o Jorge Jesus e também como vai ser o trabalho do Sampaoli no Flamengo. Então, eu queria que você explicasse a diferença do que faz o Jorge Jesus para o que faz o Sampaoli e outros técnicos que jogam nessa estratégia. Certo. Bom, o Jorge já começa que ele gosta muito de jogar no 4-4-2, né? O Sampaoli gosta da linha de 5, alterna muito de acordo com o que ele vai se transformando dentro de campo.
O Jorge também se transforma, né? Ele sai do 4-4-2, o volante entra no meio do zagueiro, então abriu, os laterais sobem bastante. Então isso acontece. Mas o principal, talvez, dessa diferença do Jorge Jesus é essa linha de 4 que ele coloca, 2 jogadores na frente, a forma como ele conseguiu usar o Gabi e o Bruno Henrique nessa função é uma coisa assim extraordinária. Impressionante. Porque eu não acredito que o Sampaoli pretenda fazer isso nesse primeiro momento. A verdade é que tem muitas opções, né? Então cabe ao treinador também. Verdade. O Flamengo, para mim, é o melhor elenco do Brasil. Hoje não é a melhor equipe, mas é o melhor elenco. Então ele consegue transformar e se reinventar como treinador também. O Jorge teve situações que ele fez aqui que ele nunca tinha feito, né? Colocar um segundo volante talvez mais ofensivo, a forma como ele encaixou Gabi e Pedro junto, ele talvez tinha um jogador mais de referência normalmente nos outros times que ele passou, aqui ele pegou 2 de mobilidade e conseguiu encaixar muito bem. Então eu vejo esses 2 jogadores que jogavam, com o Jorge, que ficava lá, não é muito o que o Sampaoli pretende, ele pretende mais um jogo de profundidade, pelo que eu vi, né, com o Marinho, já colocou o Marinho logo titular, colocou a Ayrton lá do outro lado, para ser um jogo bem agudo. E a linha de 4 do Jorge, né? A linha de 4 dele defensiva era muito alta. O Sampaoli também gosta, eu vi, só que é cedo para dizer se vai realmente manter aquilo e se vai fazer de uma forma precisa, porque não é fácil fazer isso. Tem que estar muito sintonizado, porque senão você pode sofrer uma bola nas costas da zaga e o cara sair cara a cara. Né? Até o Jorge acertar, a gente vai lembrar do jogo do Bahia, né? Jesus, né? Era a estreia do Felipe, se não me engano, no jogo do Bahia, né? Aí ele Luiz, né? 6-0 Gilberto, né? Lá atrás, né? E, cara, mas espetacular, assim, explicar pra galera essas diferenças, né? Porque a gente fica muito, né? A galera que é leiga e tal, fica muito na parada, não. O cara é ofensiva, defensiva, né? O cara prepara o time reativo ou prepara o time pra ter a bola. E não é só isso, né? Pelo simples fato, às vezes, de botar um 3 zagueiro, a galera amassa assim, já fica... Ai, um jogo 3 zagueiros... No Flamengo isso é uma polêmica. Mas isso não quer dizer que vai ser defensivo, muito pelo contrário. Mas até aproveitando que o Catarina entrou nesse assunto, que é uma coisa que a gente fica de fora observando, e assim... Eu tenho algumas opiniões, né? Mas eu ouvi de você, que é o cara que estava até ontem no front, né? Questão de estilos, a gente falou de 2 estilos aqui, do Jorge Jesus e do Sampaoli. Essa questão de estilo de treinador, quando chega num grupo, aí é muito questão de afinidade, bater, de forma que o treinador vai apresentar aquele conteúdo. Porque nesse período que se a gente pegar de Jorge para Jorge, do Jesus. Aí pega o Abel, né? Começou com o Abel, para cá, você teve vários estilos diferentes. Teve um momento auge maravilhoso com o Jorge Jesus. Depois ficou aquela tentativa, vamos dizer, tentativa e erro, e aí troca e tudo mais. Com vários estilos, né? O que você entende que foi primordial para os estilos que não deram certo não terem encaixado, por exemplo? Eu gosto sempre de dividir a responsabilidade. Sempre que eu tive lá no Flamengo, eu fazia questão de falar: a responsabilidade é nossa, como jogador, treinador, diretoria. Nós estamos errando nesse momento, por isso que não temos o resultado desejado. Mas a minha opinião é que o treinador é peça fundamental. Ele é mais que 50%, na minha opinião, 60%, dependendo do time, 70%. Na minha opinião, tem gente que não concorda, tudo bem. Mas ele implementar, ele saber usar as peças que tem. Porque você pode ter um elenco repleto de estrelas, excelentes jogadores. Eu já vivi isso na Juventus, eu já vivi isso no Atlético de Madrid, quando era um treinador, né, o Manzano, espanhol. Nós estávamos aí eliminados para time da 2ª divisão na Copa do Rei, aí chega o Simeone. Transformou, final de Champions League, campeão espanhol, campeão da Europa League, com o mesmo time, exatamente os mesmos jogadores. Então, para mim, o treinador faz toda a diferença. Precisa ter um extremo conhecimento técnico? Não. Se tiver uma boa gestão de grupo, já vai ser o suficiente para ele deixar o terreno pronto para esses jogadores terem confiança para desempenhar. Mas até aí é responsabilidade do treinador. Então, eu acho que o que aconteceu no Flamengo, quando aconteceu, tem muito mérito do treinador. Chegou o Jorge Jesus, nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Um outro jogador teve que mudar de posição, eu fui um deles, tive que jogar mais como um segundo volante ali, com uma função defensiva mais exigente. Mas no fundo o que o jogador quer, ele quer jogar e vencer. É isso que o jogador quer. Quer alguém que fale pra ele: o caminho é esse aqui, você tem que fazer.
vai dar resultado, é assim que nós vamos jogar, clareza naquilo que tá passando, o jogador vai e faz, cara feio ou não, ele faz, dá resultado, ele fala, maravilha, esse aqui é o caminho, tô me sentindo bem, vou jogar, estamos ganhando. Então, quando isso não aconteceu, tem muita responsabilidade também do treinador, pode ter dos jogadores e tem uma parcela, sempre tem, mas é porque não conseguiu de alguma forma implementar, convencer e dar resultado. É isso. Não tem esse negócio de, às vezes, o pessoal falava, pô, mas o time tá incomodado que agora vai ter que mudar de sistema, tem que jogar em outra posição, aí tem jogador que não quer, fica fazendo corpo mole. É difícil treinar esse elenco do Flamengo, quando você ouve isso. Nunca, assim. Pelo contrário, é fácil. É assim, em termos de caráter e pessoas, fácil. Difícil, porque você vai chegar lá, tua cobrança vai ser, você tem um melhor elenco, você tem que dar resultado. Pô, isso é difícil. Porque aí todo mundo fica falando, até minha avó treinava esse time aí e dava resultado. Com todo respeito à nossa avó, que talvez seja mais inteligente que a outra. Sábias, né? Algo me diz que a minha avó não daria certo treinando. Você entendeu? Mas aí muito isso começa a desmerecer o trabalho do treinador. E não é, nós já vimos em outros clubes, no próprio Flamengo, momentos de dificuldade, que vê o quê? Pode ter, os jogadores estão ali, mas se não souber usar, não vai dar resultado. Então, o que aconteceu foi isso. Né? Os treinadores que conseguiram implementar, convencer, dar resultado, colheram os frutos, os que não conseguiram. Agora, o elenco do Flamengo, o caráter dos jogadores é excelente. Então tá todo mundo ali para querer encontrar, né, o resultado. O que eu já gosto do Sampaoli é a maneira entusiasmada e enérgica dele na beira do gramado. Eu me identifico com isso. Eu respeito outros estilos também, mas eu gosto de treinador que vive. Eu trabalhei com o Simeone, por exemplo, que é um cara que tem, o Jorge Jesus tem esse estilo também, e eu gosto disso. Eu acho que isso transmite para os jogadores uma energia, uma paixão, né? É muito bom. Depois, na questão estratégica, é um futebol ofensivo, agressivo, posicional, né, que ele quer basicamente gerar superioridade, né, nos setores do campo, mas sempre com uma alternativa, né? Esse último jogo, por exemplo, nós vimos Ayrton bem aberto, Marinho bem aberto também. Isso espaça a linha adversária e te deixa também sempre uma opção do outro lado. Você está na direita aqui, mas o Ayrton está sempre aberto lá na esquerda. Atraiu todo mundo, você vai para lá. E outra situação que isso cria também, que o Flamengo não aproveitou tanto nesse jogo, mas é em espaçar a linha defensiva com o Marinho, Pedro central, né, nesse jogo, e Ayrton aberto. Os dois volantes meias têm muita oportunidade de infiltrar, Vidal de um lado e Gerson do outro. Fazendo isso no tempo certo, e aí eu acho que foi o primeiro jogo, né, aquele que eu fiz, e assim, eles podem melhorar, mas fazendo isso no tempo certo é muito difícil de marcar, né? Com o Santos, quando nós jogamos Flamengo e Santos uma vez na vida, nós tivemos muita dificuldade, porque eles faziam isso no tempo certo, então não tinha como, porque ele atacava o espaço, e se aquele que atacou o espaço não recebia, alguém que ocupava a posição, ele criava espaço para alguém receber. Então, é basicamente isso assim que o São Paulo vai esperar, a defesa dele sempre também, a forma de defender agressiva, a referência da bola, não do jogador. Então, é o tipo de estratégia que ele vai adotar e que tem tudo para dar certo, eu acho, no Flamengo. Então é isso, né? Convido você a se inscrever lá, se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, mas também lá no Charla Podcast, né? A resenha fantástica com o Diego Ribas. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, deixar aquele like maroto aqui também no nosso vídeo, é muito importante, né? Acionar, não só se inscrever, mas acionar a notificação no sininho. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E não se esqueça, né, de utilizar o cupom PAPA. Né? É muito importante na loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br, você garante aí, esse aqui é o manto novo do goleiro, né, do Flamengo. Aí, o manto novo de goleiro você pode adquirir com 5% de desconto com o cupom PAPA. Um grande abraço, valeu, saudações rubro-negras, fui!